Boa noite! Vamos iniciar nossa live de quarta-feira. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre como fortalecer a autoestima. Fortalecer a autoestima. Tô só escrevendo aqui para fixar o tema, para quem chegar saber do que se trata. Sejam todos bem-vindos. Consegui fixar, muito bem, estamos aqui. Boa noite, Anitta. É de Santa Catarina. Gente, eu adoro essa coisa, cada um de um canto. Oi, Irlan, você tem ficado por aqui, que bom. E oi, Renata. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live de quarta-feira, nesse assunto tão relevante, que é falar sobre autoestima. E mais importante é como fortalecer a tal da autoestima. Gente, aqui no Rio choveu tanto ontem, mas tanto. Boa noite, Geiciane. Choveu demais ontem, demais. Foi o caos. Hoje o dia ficou bem marromeno, chovendo de vez em quando também. Espero que dê uma acalmada. Moro em Angra. Ah, legal, Angra choveu muito também. Angra chove pra caramba, né? Se aqui choveu, aí deve ter chovido também. Na Serra choveu bem também. Na minha casa lá, ficou sem luz. O pessoal lá do condomínio onde eu tenho casa estava reclamando. Essas maravilhas. Por isso que eu falo para vocês que eu não gosto de verão. Eu gosto de outono, né? Eu gosto de coisas assim mais amenas. Edna, boa noite, look chique. Obrigada, Edna. É look cabelinho preso, por quê? Porque ele não tá muito bom hoje, então a gente prende. Obrigada pelo tema. Imagina, obrigada a vocês pelas sugestões. Oi, Cíntia. Como é que tá a tua terra aí, Rio Grande do Sul? Choveu muito? Aqui o Sudeste tá terrível. Bom, olá, minha psicóloga favorita. Agora estarei sempre presente, estou conseguindo me organizar direitinho. Que bom, Irlan, ótimo, tua presença é sempre muito bem-vinda aqui. Então, gente, eu acho que a gente já pode ir começando aos pouquinhos, lembrando que a live não fica salva aqui no Instagram e ainda pode dar aquele susto de dar aquele bug e eu não conseguir salvar para colocar lá no YouTube. Então, fiquem comigo aqui, quem tem interesse no assunto, convidem aqui por essa setinha as pessoas que podem se beneficiar desse bate-papo, porque eu acho que é extremamente importante. A autoestima baixa é uma coisa que compromete muito a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, e infelizmente é muito comum, muito comum. Parece que tá até mais, né? Não sei se as redes sociais acabaram aprofundando um pouco esse problema, né, da autoestima baixa, mas a coisa tá difícil. E sem autoestima é difícil a gente crescer na vida, é difícil a gente se desenvolver. Então vamos lá. Já que a gente está falando de autoestima, eu vou começar, como sempre, nivelando um pouco do que a gente está falando. Eu vou explicar um pouco o que é a tal da autoestima, quais são as características da baixa autoestima e, por último, como fortalecer. Eu acho bem importante. Muitas vezes as pessoas têm a autoestima baixa e nem percebem. Por isso que eu acho importante isso. Então vamos lá, o que é a autoestima? A gente fala o tempo todo, é uma palavra, né, em rede social, todo mundo fala, a gente tem que se amar, tem que ter autoestima, uma coisa até clichê, mas eu tenho a impressão que pouca gente sabe exatamente o que é. A autoestima é é como se fosse a forma como a gente se valoriza, é o valor que a gente se dá, né? É a forma que eu me valorizo, que eu entendo como eu sou. Ela tem basicamente quatro aspectos bem importantes, né? Tem o autoconceito, que é o que você pensa sobre si. Tem a autoimagem, que é o que você pensa, o que você entende daquilo que você vê a seu respeito, né? Tem a ver com a aparência, tem a ver como você se percebe de maneira geral. Tem o autorreforço, que é o quanto que você reconhece as suas pequenas vitórias, o quanto que você se gratifica e se parabeniza por aquilo que você faz. E tem a autoconfiança, essa é extremamente importante, que é a forma como você percebe a sua capacidade. É uma autoconfiança, eu confio na minha capacidade em lidar com alguma situação, em resolver determinado problema.
Então, a autoestima ela é formada basicamente por esses 4 aspectos. Por isso que não é quando a pessoa fala, eu tenho uma autoestima boa, eu me acho bonita. Não é só isso. A autoestima ela inclui isso, mas não é só isso. Ela vai além, né? Tem muito a ver com a autoconfiança, com o autoconceito, né? Que é o que eu penso sobre mim. E aí a gente pode entender um pouco o que é a baixa autoestima, né? Já que eu entendo que a autoestima ela é composta desses elementos, a pessoa que tem baixa autoestima provavelmente tem esses elementos comprometidos. Então é a pessoa que não tem uma boa... Boa noite, Franci. Não tem uma boa imagem de si mesma, né? Não se vê com bons olhos. Tem pessoas que chegam até distorção de imagem, né? Elas não se percebem interessantes, bonitas, bacanas e tal. São pessoas que têm... Boa noite, Jane. Normalmente são pessoas que têm uma baixa autoconfiança. Uma coisa muito comum, e eu tenho vários pacientes que falam isso, que é aquela ideia de impostor, né? Como se eu fosse uma impostora. A qualquer momento vão descobrir que eu sou uma fraude, porque eu não sou essa pessoa capaz que as pessoas estão achando que eu sou. A própria pessoa não acredita na capacidade dela. A ponto, não acredita na capacidade, não acredita que ela é uma pessoa interessante. Boa noite, Juliette. Quando alguém elogia, ela não acredita, né? Ela acha que aquilo, o que essa pessoa quer de mim? Porque ela não acredita que ela merece aquele elogio. Então são algumas características que a gente vai percebendo e que a gente pode perceber na gente, no nosso dia a dia, na forma como a gente se percebe, na maneira como a gente enfrenta as coisas que acontecem. Se eu tenho, por exemplo, aí eu vou mostrar para vocês onde a baixa autoestima pode impactar. Se eu tenho uma autoconfiança baixa, como que eu posso me desenvolver profissionalmente? Né? Eu vou estar sempre achando que eu sou uma impostora, que eu não sou essa pessoa tão capaz, eu sempre vou ficar achando que eu não estou pronta, né? A pessoa que fica eternamente se preparando para um desafio maior, mas nunca se lança no desafio porque tem medo de errar. Né? A pessoa com uma baixa autoestima, ela busca a perfeição o tempo todo, ela não percebe as qualidades dela, né? Ela foca nos defeitos, né? O erro toma uma dimensão muito grande. São pessoas que têm muita dificuldade em lidar com o erro, né? São extremamente inseguras, estão o tempo todo duvidando de si, né? Então, olha o que isso vai impactar na saúde mental. Isso vai acabar desencadeando um quadro de ansiedade, porque se eu não confio em mim, se eu não tenho uma boa autoestima, se eu não acho que eu vou ser capaz de enfrentar um desafio, eu começo a ficar ansiosa. Eu tenho medo, eu não vou dar conta, vai chegar esse problema para mim, eu não vou saber agir, eu não vou conseguir sozinha. É a pessoa que acha que se sente desamparada muitas vezes. Então, ela vai ter a baixa autoestima, ela gera consequências na nossa vida em todas as áreas. Na parte pessoal, né, de desenvolvimento pessoal e profissional, na parte relacional. Eu me relaciono com pessoas. Quando eu tenho baixa autoestima, eu sou aquela pessoa que sou boazinha, que não quero nunca opinar, que não consigo entrar em conflito. Se eu discordo de uma situação, eu não me sinto confiante para demonstrar isso, acabo entubando um monte de coisas, né? Aquela pessoa que acaba sendo muito boa para o outro e muito má consigo mesma, né? Porque quando eu agrado a todo mundo, certamente eu me desagrado. Não existe isso, não tem ninguém que agrade a todos, nem Jesus agradou a todos, né? Então, assim, como que eu vou agradar? Se eu tô agradando todo mundo é porque eu deixei minha personalidade de lado, né? Eu tô aqui achando que para eu ser querida, para eu ser amada, eu tenho que ser aquela pessoa afável, agradável, que nunca se indispõe com ninguém. Então, olha o quanto que isso pode... o tamanho do impacto que a baixa autoestima causa na nossa vida. Não é só eu me olhar no espelho e não tô bonita hoje. Não é disso que eu tô falando. É de um impacto que está muito além disso, né? Além de trazer um maior adoecimento psíquico, né? Como eu falei, ansiedade, depressão e etc. Tem essa questão relacional que é tão importante. A maneira como eu me enxergo é a maneira que eu vou aparecer para os outros. Se eu não me valorizo, como que outra pessoa vai me valorizar? Se eu aceito migalha, quem é que vai me dar
mais do que migalha. Entendem? Então isso pode te colocar numa situação grave de um relacionamento abusivo, por exemplo. Né? São pessoas que acabam sendo vítimas. Se tiver o azar de ter um encontro desse na vida com uma pessoa narcisista, por exemplo, vai ser um terror, né? Vai ser uma destruição emocional para essa pessoa. Excelente conteúdo, parabéns. Deixa a live salva, por favor. Obrigada, Wesley. Eu sempre tento salvar e jogar lá no canal do YouTube. Pode ser que dê algum bug, mas a gente reza para que tudo funcione bem. Então, a gente precisa entender isso. O quanto que a minha baixa autoestima me faz desinvestir de coisas importantes na minha vida. Por exemplo, se eu estou buscando uma promoção no trabalho, né? Eu estou lá no meu trabalho e eu tenho uma oportunidade de promoção. Eu não acredito que eu vou conseguir, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se aquilo é para mim. Eu começo a me questionar, será? Eu acho que eu sou uma impostora, eu não acho que eu tenho esse conhecimento todo. Eu acho que primeiro eu tenho que fazer um curso XYZ. A gente começa a querer postergar aquela situação onde a gente vai precisar se expor, concorrer com pessoas, né? E como a gente tem a baixa autoestima, a gente acha que não vou concorrer com ninguém, que eu vou perder. Então você começa a boicotar a tua possibilidade de se desenvolver na vida. Você muitas vezes nem tenta. Eu não vou nem tentar porque isso não é pra mim. Ou se você tenta, não tenta com o empenho necessário para conquistar aquela vaga, por exemplo. E aí você não se empenha tanto porque você acha que não tem chance, e aí naturalmente você perde. E aí aquilo reforça de que realmente você é uma pessoa incapaz. Então, isso é um exemplo de trabalho, isso vale para muitas coisas na vida. A gente tem o risco aí de se colocar em condições muito desfavoráveis, muito aquém do nosso potencial. E aí, o que pode reforçar essa autoestima baixa? Coisas como comparações, né? As redes sociais, elas amplificaram demais esse problema de autoestima, porque a gente enxerga que pessoas que estão sempre viajando, é uma eterna férias na vida de algumas pessoas, é pessoa que emenda uma viagem com a outra e você fica, meu Deus, eu tô aqui, eu só trabalho, né? Minha vida é muito sem graça. E aí você vê relacionamentos incríveis, aqueles memes, aquelas coisas, aí você olha assim e fala, gente, minha vida é muito sem graça, né? E por aí vai, você começa a se comparar com pessoas pegando cortes, né? Você pega recortes da vida daquelas pessoas, porque você não sabe exatamente o que acontece com elas, e aí você começa a fantasiar de que o jardim do vizinho é sempre mais verde do que o seu. E isso vai aumentando a tua sensação de incapacidade, de ser insuficiente, né? A gente nunca é tão bonita. Claro, as pessoas estão cheias de filtro, cheias de procedimentos estéticos, de desarmonizações, porque fica todo mundo com a mesma cara. E aí você se olha, nossa, mas eu tenho aqui, né, uma ruga, eu tenho aqui uma marca na pele. E aí você começa, olha que parâmetros, como esses parâmetros são cruéis, porque eles são irreais. Então a gente pega algumas coisas que são extremamente idealizadas e fica ali se comparando. E a gente vai se colocando sempre embaixo, né? Eu tô sempre aquém de quem eu gostaria de ser. E aí vale mais um ponto, a gente idealiza, é como se eu idealizasse uma Adriana perfeita, né? Eu não me aceito como eu sou, e aí eu idealizo. Eu seria feliz se eu fosse X quilos mais magra, mais baixa ou mais alta, ou assim, ou assado, ou se eu ganhasse mais X reais. A gente fica achando que a gente tem que adquirir coisas para ser aquele personagem, né? Eu tenho um personagem de mim mesma que é perfeita e eu fico achando que eu tenho que chegar ali para eu me sentir bem. Eu não acredito que eu possa estar bem aqui onde eu estou, com essa vida mundana e sem graça que é a vida de todos nós. O dia a dia é isso aqui, gente. Não é férias na Maldivas, namorado te rodando na beira da praia, num pôr do sol. Não. A vida não é isso, a vida é o dia a dia, é você encontrar a pessoa, nossa, tô exausta, correria, é chuva no Rio e você demora 3 horas para chegar em casa. Essa é a realidade de 99% das pessoas, né? Tomem cuidado com esses parâmetros que a gente pega para se comparar e que coloca a gente sempre numa desvantagem absurda, porque a gente pega parâmetros idealizados, eles não são reais. A começar pela aparência das pessoas, né? Que cada um hoje é o que quiser, com os filtros que tem por aí.
Então vamos tomar cuidado com isso, né? De não ser injusto nessa comparação. E aí, como eu falei, a gente cria um personagem da gente mesmo. Eu quero ser a Adriana ideal. Enquanto eu não for aquela pessoa que eu idealizei na minha cabeça, eu sigo infeliz com a minha autoestima baixa, achando que eu sou aquela pessoa, uma versão empobrecida de mim mesma. Olha que coisa cruel. Olha que coisa grave que a gente pode fazer. Então, o movimento tem que ser exatamente o oposto. Mas antes de falar, né, como que a gente pode lidar com esse problema... E tem o outro extremo. Quando eu falo em autoestima, eu sempre procuro falar como ter uma autoestima adequada. Por que adequada? Porque você ter uma alta, uma superestima também não é tão bom, né? Você pode se tornar extremamente egocêntrico, se achar demais, pode vir com uma arrogância, me achando melhor do que o outro, e também não é legal, né? Nem uma baixa autoestima e nem uma alta autoestima, né? Nem uma autoestima alta demais, porque ninguém é tão bom assim, né? De estar ali superior, né? Não existe isso. É uma autoestima adequada. A autoestima adequada é a gente estar em paz com quem a gente é. É saber das nossas qualidades e dos nossos defeitos, né? Se eu tenho uma autoestima adequada, eu, por exemplo, sei que eu posso ser uma versão melhor do que eu sou hoje. Estou de dieta, estou chegando. Né? E aí eu vou cuidar do meu corpo. Quando eu amo o meu corpo, apesar dele não ser ideal, apesar dele não estar na minha melhor forma, quando eu amo o meu corpo, eu cuido dele. Eu passo a me alimentar melhor, eu passo a praticar atividade física, eu passo a ter cuidados comigo mesma. Isso para o meu corpo, para a minha mente, né, para as minhas questões emocionais. Se eu me amo, eu me cuido, eu me percebo. Né? Muitas vezes isso não é pouco comum, a gente nem percebe quando a gente não está bem emocionalmente. Né? Muitas vezes a gente acha que isso é assim mesmo. Né? Minha vida está bem mais ou menos, mas é quase o que eu mereço, é isso aí mesmo. Né? Isso aí, para mim, é o que resta. Né? É o que temos, né? No sentido assim, de você se acostumar com migalha, com coisas poucas, com uma vida totalmente insatisfatória. Porque, na verdade, você acha que você merece muito pouco. Então, vamos tentar virar essa chave, entender que primeiro, né, para eu alcançar as mudanças que eu preciso na vida, que todos nós buscamos o tempo todo, né, um crescimento, um desenvolvimento pessoal, primeiro eu tenho que me aceitar. Então essa eu acho que é a primeira condição que a gente pode pensar quando a gente fala em como fortalecer a autoestima. Como que eu posso fortalecer minha autoestima? Primeiro passo. Se aceite. Mas como assim, né? Como para você é fácil falar, e para mim que tô assim, que tô assado, tô desempregado, tô não sei o quê. Gente, não importa, né? Se aceitar não é se conformar. Se aceitar é aceitar quem você é, saber quais são as suas qualidades. Gente, todo mundo tem qualidades, todo mundo tem. E tem defeitos também. Ninguém é perfeito. Então a gente precisa, primeira coisa, saber quem a gente é. Essa autoaceitação, ela depende de um autoconhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou. Quais são os meus limites, quais são as minhas fragilidades, quais são os meus pontos fortes. Isso não é papo clichê. Isso é uma maneira que você tem de você não ficar tão vulnerável ao que falam sobre você. Por exemplo, se alguém vem... o Leandro Carnal dá esse exemplo, que é o historiador que eu adoro, né? Leandro Carnal, eu acho que era sobre a autoestima que ele estava falando. E ele é careca. Aí alguém anda na rua e fala, seu careca. Se ele é careca, ok, eu sou careca mesmo, isso não me ofende. Se ele não é careca, eu não sou careca. Isso não me ofende. O que eu quero dizer com isso? Quando eu sei quem eu sou, o que vem do outro não é uma novidade. Né? Se alguém me xingar, se alguém falar de mim, me criticar em alguma coisa... que eu sei que eu não sou muito boa, ok, aquilo não me ofende. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito organizada na vida, eu sei que eu não sou. É uma característica minha que eu me propus a melhorar esse ano e estou buscando. Organização, assim, com coisas, às vezes até de trabalho, assim, coisa mais prática. Eu tenho que anotar, não sei o que eu esqueci. Né? Eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, como eu já falei, isso me dá uma certa desorganizada. Quando a minha chefe brinca comigo e me fala das minhas desorganizações, não vai esquecer, você sabe como você é. Aquilo não me ofende,
porque eu sei que eu realmente tenho esse ponto a desenvolver na minha vida. Boa noite, Ivonete. Da mesma forma que se alguém, sei lá, até quando elogia, né? Quando alguém elogia alguma qualidade que você tenha, obrigada, né? É alguma coisa que a gente sabe. Tem qualidades que eu tenho, por exemplo, e que eu busco ativamente melhorar e desenvolver. Quando alguém fala pra mim, ai, Adriana, você explica super bem, eu fico super feliz, porque eu busco isso. É uma qualidade que eu tenho, que eu acho que eu tenho, né? Que é uma habilidade de comunicação. Boa noite, Rosilene. Que eu busco tá sempre me aperfeiçoando. Eu sei que eu tenho essa capacidade e aí eu fico feliz quando isso é reconhecido, mas isso não enche meu ego, porque é uma qualidade que eu já sei que eu tenho, não é uma coisa assim. Aí é o autoconhecimento. A gente fica menos sujeito a essas coisas. Oi, Audrey. Então, a gente tem que ter clareza disso. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. São coisas muito importantes. Porque se alguém te faz uma crítica e você tem uma autoestima frágil, que é diferente da autoestima baixa, a autoestima baixa é essa pessoa muito desacreditada de si, etc. A autoestima frágil é aquela pessoa que tem assim, reconhece o esforço dela até alguém chegar e falar, nossa, mas isso que você fez não tá legal. E aí você, ai, será? Será que eu fiz errado? Aí aquilo te abala, né? É uma autoestima frágil. Você depende de uma validação social, né? Você fica ali meio, eu acho que eu fui bem, mas eu preciso ter, eu preciso me certificar. Alguém tem que me reforçar dizendo que eu realmente fui. Irlan, a baixa autoestima está sempre interligada a uma doença mental? Irlan, não é todo mundo que tem baixa autoestima que vai desenvolver um adoecimento psíquico, mas é sim um fator muito importante que predispõe a pessoa a desenvolver quadros de ansiedade, de depressão, né? Normalmente a pessoa ansiosa tem a autoestima um pouco baixa, ela fica muito insegura, tem muitos pensamentos negativos, ela sente uma baixa capacidade em lidar com as situações. Então, talvez seja o contrário. Não, também não é toda doença. Eu sempre falo para vocês, eu não gosto de generalizações. Não é tudo, não é nada, não é sempre. A gente não tem como generalizar muito em psicologia, porque nós somos muito complexos e muito individuais. Porém, a autoestima, ela predispõe, sim, a pessoa a desencadear algum quadro de adoecimento, porque a pessoa fica muito frágil emocionalmente, né? Quando eu sou frágil, de repente, vamos lá, eu tenho uma baixa autoestima e deu o azar da minha vida de me relacionar com uma pessoa narcisista. A minha autoestima vai ficar no pé, não tem como, aquilo vai me adoecer, né? Eu vou ficar doente. Não vai ter muito jeito, porque eu não vou ter autoestima suficiente para sair da relação antes que ela me adoeça completamente. Então a tendência é que eu fique em situações que me adoecem. Né? E fora a depressão, né? Pessoa com a baixa autoestima, que tem sempre pensamentos negativos sobre si, né? Uma pessoa que se tem em baixo valor, né? Se eu me percebo como uma pessoa de baixo valor, eu tenho um pé aí para já poder desencadear um quadro de depressão, né? Se eu não me cuidar, a coisa pode desenvolver sim. Rosilene, então 99% está assim, com baixa autoestima. Rosilene, hoje a baixa autoestima é uma coisa tão frequente, com meus pacientes, o que eu mais tenho que reforçar é isso. Baixa estima também vem junto com luto? Deixa eu pensar, não sei, eu acho que não tem uma relação direta. Dá um desamparo, né? Eu acho que o luto, ele traz muitas dores, né? A sensação de desamparo, de solidão, de fragilidade, né? A gente se sente mais frágil quando a gente perde uma pessoa que a gente ama. Quando é pai e mãe, né? Parece que a gente perde aquela base. Quando é marido ou esposa, parece que você perde aquela pessoa que é teu companheiro de vida. Não sei, a baixa autoestima pode aparecer se a pessoa enlutada começar a desenvolver um quadro de depressão, por exemplo. Mas a baixa estima, acho que o luto é diferente, né? Ele mexe com outras emoções, né? A dor da perda mesmo, que é muito grande, né? A autoestima, ela fica abalada, mas não é o principal aí. Acho que não vejo muito. A autoestima frágil pode trazer da infância do núcleo familiar? Com certeza, Anitta.
Com certeza. Como que a gente vai criando nossa identidade, a nossa autoestima? Começa lá na infância, com nossas primeiras relações de amor parentais, né? Normalmente pai e mãe. A gente começa a construir a nossa imagem a partir do olhar dos nossos pais. Alguém que te olha e fala, nossa filha, você é linda, olha esses olhinhos, onde está o narizinho, onde está a boquinha, vai nomeando para você quem você é, vai te gerando sentido para aquilo, você vai formando a sua imagem a partir de alguém que vai te nomeando. Então, sim, a gente, se for filho de uma mãe narcisista, por exemplo, não vai construir uma autoestima. Vai ficar com a autoestima no pé. Então, por isso que é tão importante, se você identifica uma autoestima mais baixa, assim, mais grave, mais prolongada. Às vezes a gente pode ficar com uma autoestima baixa depois de tomar uma rasteira da vida. Sei lá, você perde o emprego e aquilo te deixa péssima. Você toma um chifre, né? Você, sei lá, é traída de uma maneira muito cruel. Você vai se sentir tipo, meu Deus, eu sou o cocô do cavalo bandido. Mas isso é transitório, né? Normalmente, depois que passa aquela etapa daquela rasteira, a gente consegue se levantar e colar os caquinhos ali e a gente vai conseguir fortalecer a autoestima normalmente. Mas quando vem lá de trás, tem algumas coisas que a gente carrega, né? Que às vezes não é por maldade, não precisa ser nem uma mãe tão adoecida como uma mãe narcisista ou borderline e tal. Pode ser a nossa família comum, mas que vai te botando rótulos, né? Por exemplo, eu cresci na minha família com um rótulo muito que me definiu por muito tempo, que era o fato de eu ser tímida. Eu era muito tímida quando eu era criança. Olha que coisa incrível. Hoje eu sou zero tímida. Mas eu era muito tímida quando eu era pequena. Então eu fui rotulada pela minha família, pai, mãe, irmãos e tios e pessoas próximas, como uma pessoa tímida. A Adriana é tímida, a Adriana é boazinha, a Adriana é caladinha. Eu era muito tímida, muito tímida. E eu demorei para me perceber de outra forma. Eu fiquei muito tempo acreditando que eu era tímida eternamente, porque aquele rótulo me definiu em algum momento. Então, se você mora numa família, é criada, né, é vista nessa família por uma pessoa frágil ou burra, né, quando é uma coisa mais grave, não, ela não é tão inteligente. Aí é brabo, né? Quando são rótulos assim que são... Timidez nem é uma coisa tão grave, né? Não abala tanto, né? No meu caso, graças a Deus, eu tenho uma boa autoestima, mas são rótulos que a gente vai tendo em algum momento da vida que podem impactar a nossa autoestima, dependendo do rótulo e da forma como a gente experimenta isso, entende? Então, mas sim, é fundamental, né? É fundamental. Por isso que a gente sempre tem que colocar nossos filhos para cima, mas sem exagero, para não achar que é rei do mundo, né? Aquele que nunca pode se frustrar, aí eu falo da autoestima excessiva, né? A pessoa que é rei em casa e acha que vai chegar na escola e vai continuar reinando e que todo mundo ali tem que estar submetido. Tá errado também, né? A gente precisa favorecer uma autoestima adequada, incentivando naquilo que é importante, né? Apoiando, principalmente quando nossos filhos enfrentam alguma dificuldade, né? Uma maneira, por exemplo, eu não vou conseguir, mãe, isso é muito difícil. Você fala, vai, filho, você vai conseguir, tenta de novo. Vai, você vai conseguir. Alecrim dourado, pois é, Aline, tem muitos hoje em dia, tá difícil, tá? Esse mundo de reis e rainhas que a gente tem, né? Rosilene, a autoestima pode ser aprendida? Ela pode ser desenvolvida a qualquer tempo na vida, com certeza, Rosilene, pode e deve. Né? Tem muitas pessoas que, por exemplo, vieram de famílias muito tóxicas e vieram com a autoestima derrubada e foram desenvolver ao longo da vida, das vivências, dos encontros, né? Das coisas. E aí a gente já pode entrar o que pode fortalecer a nossa autoestima, né? Entendendo esse caos que pode acontecer, né, a partir de uma autoestima baixa, e a gente não pode subestimar isso, gente. Eu acho que a autoestima ela é muito subestimada, ela é muito clichê, ela é muito... Não é isso, gente, é muito importante, né? Se você não se valoriza, você tem que saber o seu real valor. Né? Então a gente precisa realmente... Quando eu entendo o meu real valor, eu não me submeto a situações que me fazem mal, né? Eu me preservo. Se eu estou numa relação onde estão me dando migalha, eu sempre falo, não sou pombo para aceitar migalha, um beijo, né? A gente vai
adequando, deixa eu só ver, Nanda, tem uma filha de 4 com a mente além da idade, que é geniosa e costumo dizer que ela é chata, e certas ações que tomo como brigar para ela fazer algo, ela diz que eu não amo, fica empurrada e etc. Pode gerar uma baixa estima no futuro? Nanda, não é uma coisa tão determinante, mas não é legal, né? Eu entendo que a gente também é humano e tem limites, né? Às vezes a criança, ela testa todos os nossos limites e às vezes a gente dá aqueles escorregões. Você é muito chata, não aguento mais. Mas não é legal, principalmente se é uma coisa repetitiva. São esses rótulos, ela é geniosa, eu costumo dizer que ela é chata, ela tem gênio forte. A gente começa a definir, isso não é por maldade, a gente faz isso, né? Uma filha é mais assim, a outra é mais assado, e aí a gente acaba reforçando esse comportamento dela. Quando você entende que tua filha é geniosa, você começa, tudo dela é genioso, né? Tudo que vem dela é porque ela tem um gênio forte. A gente mesmo começa a enquadrar o comportamento e reforçar esse gênio difícil dela. Então, ao invés dela ser geniosa, seria bom se você tivesse esse espírito evoluído, porque eu entendo que às vezes criança tira a gente do sério, mas tentar fortalecer. Nossa, filha, você não precisa falar desse jeito, você é uma menina tão bacana, por que você não fala de outra forma? Desse jeito, tá ruim de te ouvir, eu não tô conseguindo entender. Né? Você tá. Porque ela é novinha, ela só tem 4 anos, né? A gente às vezes fica tão tomada quando a criança tira a gente do sério que a gente esquece que ela só tem 4 anos. Né? E é nesse momento que você tem que ter toda a paciência e firmeza do mundo para educá-la, né? E tentar não usar esses rótulos, né? Tentar conversar, né? Brigar para ela fazer algo, ela diz que eu não amo. E não tem isso. Tem criança também que tenta um pouco manipular, né? Criança é esperta, gente. Criança manipula com choro. Você não quer, você não me ama, não sei o quê. Não, né? Não entra nesse jogo, né? Conversar com ela. Mamãe te ama, por isso que eu tô te educando. Né? E ela vai entender isso, né? Eu já escutei muito das minhas filhas quando elas eram pequenas. Você é chata, elas falavam pra mim. Eu falava, eu sou chata, mas eu sou sua mãe. E você vai fazer o que tem que ser feito. Tem coisas... Né? Educação, assim, você sabe, você estabelece lá o que é melhor para ela, ela não tem condições de dizer o que é melhor para ela. Ela só tem 4 anos e você precisa dar esse norte para ela, de uma maneira firme e amorosa. Né? Gente, educar é difícil mesmo, não tem fórmula, a gente às vezes perde a cabeça. Eu poucas vezes perdi a cabeça porque eu sou uma pessoa extremamente tolerante, mas quando aconteceu, e já aconteceu, eu pedi desculpas, né? Minha filha, eu teve uma vez que a Sofia era muito temperamental, a mais velha. E uma vez ela devia ter isso, uns 4, 5 anos, ela me tirou do sério. E eu perdi a cabeça. E depois eu fui pedir desculpa. Filha, desculpa, a mamãe ficou nervosa, eu exagerei, mas você também fez isso e aquilo. E ela me pediu desculpas também e tá tudo bem. Né? A gente segue, não dá pra ficar a vida toda rolando na culpa. Oi? Aline, considerar a criança gênio julgamento próprio, isso vira rótulo. Sim, geniosa, né? Isso, Sim, ela é desse jeitinho. Costumo falar que a ama e que corrigir é preciso. É isso mesmo. A criança tenta manipular com choro, gente. Ela tenta, ela sabe que ela comove. Né? Então, assim, a gente não pode atender. Se você está fazendo pelo bem dela... Era igual coisas pequenas que a gente faz com criança. Eu só não quero desviar muito aqui, senão a gente sai do tema principal. Mas, por exemplo, levar a criança para tomar vacina. Não dói nada, você vai ver, vai ser ótimo. Chegar lá, dói. A criança perde a confiança e aí na próxima ela faz um ataque, porque você vai dizer que não dói, ela vai dizer que dói sim, porque doeu. Então, assim, é conversar. Tipo, eu ia levar minha filha a vacinar, elas nunca fizeram escândalo, graças a Deus. Mas ficavam com medo. Ai, mãe, vai doer. Eu sempre falo, filha, dói, mas é rapidinho. Você vai ver, dá aquela dorzinha na hora, depois passa. E passa. E é isso, né? Não tem mentira. Não vou florear, dizer que não dói. E nem vou fazer terrorismo, né? Igual alguns pais ficam zoando. Vai tomar injeção. Enfim, educar é muito desafiador, mas vale a pena. Bom, voltando ao tema, vamos voltar. Um dia a gente fala sobre educação de filhos, que eu também amo falar sobre isso. Mas vamos falar aqui agora, voltando a falar da autoestima
E agora, principalmente, como fortalecer a tal da autoestima, já que ela é tão importante, né? Como eu sempre falo, a autoestima, ela é a espinha dorsal da nossa saúde mental, é o que vai sustentar a nossa saúde mental. Quem tem uma boa autoestima consegue superar momentos difíceis com mais facilidade, consegue elaborar melhor as suas dores, porque a pessoa com baixa autoestima, por exemplo, se corrói de culpa, né? A pessoa acaba não conseguindo se perdoar porque ela tem dificuldade em lidar com os próprios erros, porque ela se maltrata, porque ela se coloca sempre para baixo e aí ela não consegue elaborar aquele erro, fica ali se martirizando com aquilo. Então a autoestima ela é uma ferramenta que a gente tem para poder lidar com essas situações da vida, porque uma coisa é inevitável, nós passaremos por dores ao longo da nossa vida. Né, momentos de fragilidade, momentos... A autoestima também não é uma coisa assim maravilhosa o tempo todo. Eventualmente a gente dá aquela queda, mas né, ela oscila um pouco, mas a base, o alicerce, ele tem que estar ali. Né, porque balança, mas não cai, né? Às vezes a gente fica, né? Fica meio chateado, né? Mas supera, a gente consegue superar com mais facilidade, certamente. Até porque a pessoa com baixa autoestima, por exemplo, termina um relacionamento, vai achar que nunca mais vai conseguir ninguém, porque ela não consegue sustentar relação nenhuma, porque nada na vida dela dá certo, ela já começa a se autoflagelar emocionalmente. Então ela vai ter mais dificuldade em elaborar o fim daquele relacionamento. E aí, como fortalecer? Vamos lá. Como eu falei para vocês, né, que uma das coisas principais, eu tinha iniciado lá atrás, né, depois voltando à live, vocês vão ver, é falar de autoconhecimento, porque ele vai te possibilitar a autoaceitação, que é isso, né, aceitar quem eu sou, com os meus defeitos e com as minhas qualidades, conhecer quais são os meus potenciais e desenvolver os nossos potenciais. Isso é muito importante, né? Eu falo isso sempre, a gente precisa investir mais energia naquilo que a gente é melhor. A gente às vezes acha assim, não, eu não estou muito bem aqui, então eu tenho que investir aqui onde eu não estou bem. Eu acho ao contrário. Para você potencializar e para você se diferenciar da maioria, você tem que potencializar o que você já é boa. Por exemplo, Geiciane, minha autoestima fica melhor quando viajo e faço compras. Toma cuidado para essa autoestima e não está muito vinculada a coisas prazerosas. Depois eu falo sobre isso, só para não perder o raciocínio aqui. Já perdi. O que eu estava falando? Eu tenho déficit de atenção. Vocês me interrompem, já rompeu. Eu já parti para outra coisa. Bom, deixa eu falar do que a Geiciane perguntou então. Será que é a autoestima que fica melhor quando você viaja e você faz compras, ou é quando você se gratifica, né? A gente, quando se gratifica, tipo, tem que ver se isso é autoestima mesmo. Ou se é só aquele prazer imediato, tipo, eu mereço comer esse chocolate, eu mereço comprar isso pra mim. Ou se realmente é quando você tá mais em paz, porque você viaja com as pessoas que você gosta, porque você tá curtindo aquele momento longe de uma situação de estresse de trabalho, por exemplo. Isso são situações diferentes. Aí é uma questão de avaliar o que você tá chamando de autoestima ficar melhor. Ai, gente, eu perdi o raciocínio do que eu tava falando. Tava falando de autoaceitação, autoconhecimento. Lembrei. Peguei. Peguei aqui, Misifio baixou aqui. Quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, a gente sempre pensa, né? A gente tem uma fragilidade, a gente tem que melhorar isso e, né, tipo, levantar aquilo que a gente não é muito bom. Eu acho que é o contrário. A gente tem que reconhecer quais são as nossas potencialidades e investir aquilo que a gente já é bom. Porque aí eu vou ser melhor. Porque o que acontece? Se eu não sou muito boa numa coisa e eu procuro melhorar, eu vou chegar aqui, ó. Vou melhorar, vou chegar aqui no máximo na média. O que vai me destacar da média é quando eu invisto em alguma coisa que eu já tenho um potencial. E aí isso vai me levar, por exemplo, sei lá,
Eu sou psicóloga e tenho facilidade de comunicação. Eu invisto nisso em mim, eu procuro me expor, eu faço palestras, eu gosto disso. É uma coisa que eu vou melhorando a cada vez que eu faço. É um potencial, é uma habilidade que eu já tinha e eu vim desenvolvendo e pretendo continuar desenvolvendo ao longo da vida. Eu já não sou muito boa, por exemplo, em cálculo, em matemática, eu sou meio lerda, não sou uma pessoa tão boa nisso. Adianta eu ficar investindo? Não, eu tenho que aprender isso, eu tenho que ser melhor em matemática, porque isso vai me melhorar o raciocínio. Eu posso até melhorar em matemática, mas isso nunca vai me colocar tão boa como uma pessoa que já tem essa habilidade natural. Entendem a diferença? Então, descubram qual é a sua habilidade, investe naquilo que você naturalmente já é melhor. A chance de você alcançar um sucesso é muito maior. Apostem nisso. Renata, como busco desenvolver o autoconhecimento? Terapia é o melhor caminho. Fora terapia, é buscando reconhecer sentimentos, emoções e pensamentos. Ah, isso é uma bobagem. Ah, é? Muitas vezes a gente não consegue entender o que a gente está sentindo. Você às vezes está triste e ao invés de chorar, você fica o cão, por exemplo. Fica irritado, agressivo, fica dando fora em todo mundo e você está triste. Então, assim, entender um pouco quais são as emoções que estão ali presentes. O que eu tô sentindo? Por que eu tô assim hoje? O que isso mexeu em mim? Alguém me irritou muito. Ué, mas por que me irritou tanto? O que essa pessoa falou que pegou em mim? Né? São pequenos movimentos que a gente vai fazendo que vai possibilitando a gente conhecer as nossas reais emoções. Quer saber uma pessoa que não sabe o que faz com a emoção? Ah, eu tô tão entediada, que vontade de comer um negocinho doce. É assim que a gente resolve as nossas emoções. Ai, eu tô tão triste. Ai, eu vou comer um negócio para ver se eu fico feliz. Essa é a forma de resolver sua tristeza, sua felicidade? Eu tô tão triste, eu mereço ir no shopping fazer umas compras. Eu tô lidando com a minha emoção? Não. Eu tô tapando o sol com a peneira. Eu tô me gratificando, né, me presenteando para ver se aquilo ameniza. Então, o autoconhecimento é você começar, eu tô tão triste, por que eu tô assim? O que aconteceu hoje? Poxa, eu fiquei chateada com fulano, eu tenho que falar com fulano sobre isso. É você conseguir entender um pouco melhor as suas emoções. Anitta, eu tenho facilidade de nomear meus defeitos, mas minhas qualidades não consigo listar. Pois é, Anitta, provavelmente você tem uma baixa autoestima, né? Pessoa com baixa autoestima sabe facilmente dizer quais são os seus defeitos, mas tem dificuldade em reconhecer os seus méritos. Né? Eu tenho pacientes que já foram premiados profissionalmente e continuam se achando impostores. Né? Então, é um trabalho que tem que fazer de melhorar a autoestima. Gisele, acho difícil identificar. Quando vou ver, já estou triste pensando que sempre tenho algo para melhorar. No trabalho me sinto mal de não saber fazer algo, mas ninguém sabe fazer tudo, gente. A gente precisa normalizar o erro. Vamos parar, vamos pensar aqui. Venham, me acompanhem aqui. Por que a gente não pode errar? De onde vocês tiraram isso? O bom é inimigo do ótimo. Essa é uma frase que por muito tempo ficava frase esquisita. Mas o bom é inimigo do ótimo. Por quê? Porque eu fico querendo o ótimo e não faço o que é bom. Eu fico idealizando, não, eu preciso de fazer a coisa perfeita, num cenário perfeito, em tudo perfeito. E eu não faço nunca. Né? Então a gente tem que parar com isso. Né? Só erra quem faz. Só erra quem faz. Então não tenham isso com vocês. Qualquer pessoa, aliás, qualquer não, todas as pessoas erram em muitos momentos da vida, né? Então, isso faz parte da vida, faz parte do crescimento. O erro leva ao crescimento. Quando eu erro, quando eu percebo alguma dificuldade, eu vou buscar o meu desenvolvimento, eu vou buscar melhorar aquilo. Você perceber o erro como um meio de aprendizado e não uma coisa para ficar, meu Deus, o erro está denunciando que eu realmente sou uma pessoa falha. Não é isso, gente. Vamos tentar mudar esse pensamento, oi Lígia, começar a entender que o erro é da vida, né? A gente erra, a gente acerta e faz parte, né? A gente só conhece o acerto. Aliás, a gente só conhece as coisas no contraste, né? A gente só sabe o que é erro porque a gente sabe o que é acerto. Então, se só tivesse acerto na vida, a gente não ia nem saber o que é erro. Tudo faz parte.
Sou. Minha filha mais velha, Sofia, se irrita muito quando perde, só fica feliz quando ganha. Qual a idade da Sofia? Ninguém gosta de perder, mas ela precisa aprender a perder. Pai é ótimo com isso, né? Porque mãe a gente tem pena, a gente ameniza, né? Aqui em casa era assim, ai, coitadinha, meu marido debochava. Gente, ele cantava, jogava Uno com as minhas filhas. Quando perdia, ele cantava uma musiquinha que elas queriam matar ele fazia musiquinha e tudo zoando elas. Mas era uma zoação do bem, né? É uma maneira de você ir desenvolvendo um traquejo social e aprender a lidar com as suas frustrações. Isso faz parte. A gente tem que aprender a errar desde essa época, né? A gente aprende a errar, jogando, fazendo coisas. Isso faz parte da vida. As crianças, elas não têm pena uma das outras, né? Elas erram, elas acertam, elas brigam. Isso é um aprendizado para a vida. A gente não pode poupar nossos filhos de todas as frustrações, porque quando eles chegam na idade adulta, eles não sabem o que fazer quando as coisas não saem como eles gostariam. Renata, buscar entender qual o gatilho que trouxe um estado emocional? Sim, se você conseguir, isso é maravilhoso. Muitas pessoas não conseguem reconhecer gatilhos, né? Só em processo de terapia. Mas se você consegue sozinha, você pode buscar isso, sim. Né? Principalmente se você desencadeia algumas reações, né? Então, se você tem reações que são muito intensas, né? Seja, por exemplo, sei lá, ficar ansiosa ou aquilo disparar uma irritação muito grande, você consegue perceber que tem situações que são gatilho para você. Então é importante, com certeza ajuda muito e é fundamental, né? A gente precisa perceber, né, o mundo que nos cerca, as coisas que acontecem e o efeito que elas causam na gente, né? Isso é muito importante. E aí que o autoconhecimento é importante, porque aí você já começa, eu me conheço. Se eu for lá, vai dar ruim, né? Eu me conheço, eu sei que se eu me envolver em determinada coisa, não vai prestar. Então, eu me conheço e eu também me estranho. Isso é interessante, né? Por exemplo, eu me conheço, eu sou uma pessoa extremamente tolerante, de verdade. De ser uma pessoa que não se irrita com facilidade, eu sou uma pessoa bem assim, relevo um monte de coisa, eu sempre penso, a pessoa não tá num dia bom, deixa ela pra lá, não é comigo, não é contra mim, isso é uma questão do outro, eu não tenho... E aí a autoestima ajuda, né, porque não é porque alguém agiu comigo grosseiramente que eu vou ficar pensando onde eu errei pra ela ter agido assim. Eu penso que ela tá com algum problema. Eu não penso que é comigo se eu não fiz nada, né, só deu bom dia. Então, eu acho que é interessante quando a gente começa a se perceber, né? Perceber, como eu estava dizendo, eu sou uma pessoa tolerante. Aí se de repente tem semana que eu, sei lá, eu ficava muito irritada, sabe aquela irritação que, sei lá, alguém te corta no trânsito, você chega a ter vontade de chorar? Óbvio que eu não tô normal. Eu não sou uma pessoa irritadiça assim. E aí eu paro para pensar, por que eu tô assim? Eu tô muito irritada, tem alguma coisa errada, né? O meu autoconhecimento, por exemplo, todo mundo já sabe que me acompanha aqui há mais tempo e tal, que eu tive ansiedade, crises lá no passado e tudo mais, não é à toa que eu resolvi estudar sobre isso. E hoje eu reconheço sinais de que a minha ansiedade está começando a ficar mais alta do que o normal e já começo a tomar medidas para que isso não tome uma proporção maior. Então isso é muito importante. Lígia, minhas enteadas e eu por aqui, que bacana. Ai, que legal, um beijo nas suas enteadas. Gisele, sempre falei pro meu filho mais velho que o sorriso dele é lindo demais. Percebi que hoje é um homem, ele usa seu sorriso se sentindo lindo. Ai, que fofo. Gostoso passar a autoestima para quem você ama, exatamente, né? A gente reforça tanto uma qualidade que a pessoa sabe que aquilo é uma qualidade para ela, né? Isso é muito legal. Eu busco também sempre fortalecer. Eu sempre falo, ai filha, eu sempre falo, você está tão bonita, adorei essa roupa, você está ótima, nossa, você está com o corpo tão bonito. Aí às vezes minha filha até fala, mãe, toda mãe acha a filha bonita. Eu fico, não senhora, eu tenho plena consciência que as minhas são realmente bonitas. Mas eu acho que é bom, né? A gente precisa reforçar, principalmente no mundo tão tóxico para essas coisas. Boa noite, Wesley. Bom, já falei tanta coisa, gente, não sei, deixa eu ver. Vamos continuar aqui, que eu acabo passeando por tantos assuntos. Vamos lá. Então, pra gente fortalecer a autoestima, vamos voltar nessa linha aqui para não perder. Autoaceitação, autoconfiança, para fortalecer a autoconfiança, superando os seus desafios, enfrentando. Não tem outro caminho para fortalecer a autoconfiança. Uma coisa que eu acho importante,
peraí, Nanda, é possível ver anos dessa forma e conseguir retomar esse controle? Com certeza. E ele já rindo. Então vamos lá. A autoconfiança a gente fortalece de diversas formas. É muito frequente, por exemplo, algumas fases da vida a gente ficar com uma autoconfiança comprometida. Por exemplo, eu sou recém-formada em psicologia. Eu vou ter uma autoconfiança frágil para atender meus pacientes. Né? Inicialmente, se eu acabei de me formar, o primeiro paciente que entra, você chega a suar frio, assim, meu Deus, espero que não seja nada grave, espero que eu consiga sair desta. E aí, o que você pode fazer para fortalecer a tua autoconfiança? Um psicólogo recém-formado, por exemplo, pode fazer supervisão, né? Pagar um supervisor, que é um psicólogo mais experiente, que vai orientar ele em relação aos casos. Pode buscar o próprio desenvolvimento fazendo cursos de aperfeiçoamento, participando de grupos, né? Tem muitos grupos de psicólogos, né? Dependendo da escola que você faça, se é psicanálise, se é cognitivo, e nesses grupos se debate e conversa. A gente tem que buscar ajuda, buscar recursos externos para fortalecer a nossa autoconfiança, porque às vezes ter autoconfiança baixa naquela situação é ter uma boa percepção de cenário. Eu não posso. Arrogância é sair da faculdade me achando a psicóloga master. Não existe isso. A gente tem que ter a humildade de perceber que a gente precisa desenvolver alguns pontos na nossa vida. Isso é muito importante. Eu acho que a pior coisa da vida é a arrogância. De verdade, porque isso te impede de evoluir. Eu vou fazer live para vocês, eu faço live toda semana há anos. Desde 2020, sei lá, que eu faço live toda quarta-feira. Eu sempre me preparo. Eu não sou arrogante de chegar aqui e falar, Adriana sabe tudo, né? Eu tenho 21 anos de formado, já atendi milhares de pessoas, mas eu vou fazer a live para vocês, eu gosto de me preparar. Tá aqui, ó. Eu tenho um roteirinho. Eu me preparo para aquilo, porque eu tenho uma humildade de saber que eu sempre posso melhorar. Eu sempre posso buscar o meu aperfeiçoamento. O dia que eu achar que eu tô pronta, eu posso morrer, né? Acabou. Cheguei aqui, ó, ápice da vida. Qual é a linha de chegada da vida? É a morte. Eu não tô com pressa não, gente. Não sei vocês, mas eu não tô com pressa nenhuma. Vou devagarzinho nesse caminho. Humildade é básico para todos. Com certeza, Audrey, né? Pessoa arrogante, Deus me livre. Não dá, não. Então vamos lá. E aí a autoconfiança a gente vai fortalecendo a partir dessa realidade. A gente vai buscando desenvolvimento, vai buscando nosso crescimento pessoal, vai se fortalecendo, percebendo que você realmente vai aumentando a tua caixinha de ferramenta. Esse é o melhor caminho, não existe outro. Bom, uma outra coisa que é importante, né, na autoestima é a competência social. Isso é muito interessante. O que é competência social? É você saber lidar com pessoas, se sentir capaz de lidar com situações difíceis, ser uma pessoa mais flexível, né, de conseguir rearrumar a tua rota caso as coisas não saiam bem. É você saber, isso é muito importante, saber regular a tua relação com o outro, a questão da distância e proximidade do outro. Isso é uma competência social. Você já conversou com pessoas invasivas? É um saco. A pessoa nem te conhece e já quer saber toda a tua vida. Isso é uma pessoa que não tem muita noção, não tem essa competência social muito desenvolvida. Flor, muita chuva, frecheiras, acho que vou ter que sair. Flor, depois assiste lá no YouTube. A competência social é essa capacidade que a gente tem, né, de lidar com o cenário que a gente está, enfrentar situações, saber lidar com elas, conseguir lidar com as pessoas que a gente encontra, saber regular, né, o teu posicionamento aí dentro desse meio que você está. E uma outra coisa que é uma característica super importante para ajudar na autoestima é a tua rede social. É você estar ligado a uma rede de relacionamentos que sejam positivos na sua vida. É você se cercar de pessoas que te agregam. É você alimentar essas relações. Eu estava até falando com uma paciente minha essa semana que eu acho ela uma querida com as amigas dela. Ela é uma pessoa que investe nas relações. Ela está sempre ligando, encontrando. Aí a amiga dela mora em outro estado, é aniversário do filho. Ela vai lá no aniversário. Isso é cultivar a relação. Isso é manter relações positivas. Pessoas assim a gente quer por perto, que te incentivam, que te apoiam, que não te colocam para baixo. Porque tem gente que tem aquela energia ruim, né? Você fala uma coisa boa, a pessoa já vem logo com uma desgraça, você, né?
Então você se cercar de boas relações, fora as relações amorosas, né? Nem se diga, né? Você se relacionar com alguém que te coloca para baixo, pelo amor de Deus, né? Vamos soltar essas âncoras, gente. Relacionamento âncora não dá, não. Pessoa que te puxa para baixo, que te prende no lugar, não. Né? E tem pessoas que tinham até uma boa autoestima e que deram o azar de se relacionar com uma pessoa narcisista ou borderline ou com alguma instabilidade emocional muito grande, que saem com a autoestima destruída dessas relações. E é claro que ela vai precisar reconstruir, né? Depois que você passa por uma situação que é muito traumática, né, que te coloca numa situação muito difícil, é natural que a tua autoestima fique bastante prejudicada. E aí a gente tem que reestabelecer. A gente pode reestabelecer fazendo essas coisas, se relacionando com quem você gosta, com pessoas que te fazem bem, buscando ajuda quando necessário. Deixa eu só ver se eu escrevi mais coisas. Não se comparando, obviamente. Tendo momentos de lazer, isso também é tão importante. Às vezes a gente esquece, né? A gente fica tão preso com o trabalho, com isso, com aquilo, chega exausta, chega no fim de semana, não quer fazer nada. Ai, gente, tô morta, eu só quero descansar. Não tá legal, não faça isso, né? Se coloque para fazer algumas coisas. Perdoa a ignorância, mas o que é borderline? É um transtorno de personalidade borderline. São pessoas que... É difícil escrever mesmo, Anitta. São pessoas que têm uma instabilidade emocional muito grande. As pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, elas são o verdadeiro oposto do psicopata. O psicopata é extremamente frio, racional, é aquela pessoa sistemática, que não tem emoção, né, que faz mal pro outro, que não tem culpa. O border é aquela pessoa que é só emoção. Ela é movida pela emoção. Então é uma pessoa que tem uma grande tendência a criar dependência emocional, ou fazer da vida do outro um inferno, porque é muito instável, é muito reativa, né? De repente a pessoa tá ótima e do nada a pessoa vira o humor e fica agressiva. É difícil. E aí a pessoa também, que é border, ela tem que fazer um acompanhamento psicológico bastante prolongado, assim, né, para ela passar, porque não é uma doença, não tem cura, é um transtorno de personalidade. Então ela precisa aprender a lidar com aquelas limitações que ela tem, precisa aprender a lidar com as emoções dela, que são muito intensas, né, pro bem e pro mal. É tudo muito intenso. Bom, gente, já vai dar 9 horas, eu acho que eu já trouxe muito conteúdo aqui, muito, já passamos por muitos assuntos. Então, só lembrando, né, que só para fechar, a autoestima, então, é o valor que você dá a si mesmo, é a forma, é o que você pensa e como você se vê, né? Então, se você tem uma autoestima baixa, você se coloca como uma pessoa desvalorizada ou com baixo valor. Então, a gente não pode fazer isso na vida, né? Isso vai deixar a gente sempre em situações que podem desencadear sofrimento emocional, né? São pessoas que têm por características com baixa autoestima, insegurança, sensação de incapacidade, sensação de que ela é insuficiente, e é claro que isso vai impactar toda a vida dela, relacional, profissional, pessoal, familiar, tudo, né? E a pessoa às vezes se vitimiza, se percebe como inadequada, tem sempre uma dificuldade. Então, gente, se vocês... Michele, sempre maravilhosa, obrigada pela partilha. Que bom, Michele. Lídia, os melhores conteúdos e aula é aqui, como tem me ajudado. Que bom, Lídia. Gostei, parabéns, doutora. Obrigada, Irlan. Então, se vocês se identificam com todas essas características, tentem fazer essas pequenas avaliações que eu fiz, né? Tenta ver quais são as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes a gente acha que a gente tá com algum problema, quando você vê, você tá cercado de pessoas que te fazem mal. Então observa isso, observa as pessoas à sua volta, observa quem você é, né? E comece a se valorizar. Essa autovalorização, ela vem de dentro, não tem como alguém te dar esse valor. Você é que tem que buscar. E aí você tem que se fortalecer, se cuidar, manter hábitos saudáveis, se aceitar, né? Eu aceito o meu corpo, eu amo o meu corpo, por isso eu cuido dele da melhor maneira. Eu malho, eu me alimento bem, eu durmo bem. Então tomem esses critérios para vocês, né? Entendam isso. E isso é uma atitude que só vocês podem ter. Eu não posso ter por vocês, né? Busquem isso. Mas se é uma autoestima baixa provocada por uma situação lá atrás e você está com muita dificuldade em sair desse buraco,
procura terapia. Fazer terapia é muito, muito, muito bom para autoestima. Se tem uma coisa que melhora a autoestima nessa vida é terapia. De verdade. É um alívio no coração fazer terapia. Essa coisa das culpas, né? De tudo que a gente enche a nossa cabeça de culpa, de dor, de sentimentos negativos, de autoflagelo emocional e fica preso nesse looping negativo. A terapia consegue, assim, ó, fazer uma boa catarse de estudo e você consegue reconstruir tua vida de uma maneira muito mais bacana. Adriana é um pedacinho do céu. Lídia, você é uma querida. Nunca vi uma pessoa me elogiar tanto na vida. Muito obrigada. Ivonete, linda noite pra vocês. Pra você também. Audrey, hoje eu convidei algumas pessoas, minha tia Maria de Bombinhas entrou e a minha cunhada Juliana também conseguiu te ouvir. Adorei te ver por aqui. Obrigada, Audrey. Obrigada pra Juliana também. Maria, beijo pra todos. Gente, vamos ficar por aqui. A live vai ficar salva lá no YouTube, se Deus quiser e o Instagram permitir. Vou tentar salvar lá, tá bom? Uma ótima semana pra vocês. Semana que vem a gente se vê pra pular aquele carnaval. Véspera de carnaval, vocês não me abandonem, hein? Estaremos aqui quarta-feira que vem. Beijo pra vocês, boa noite e boa semana.